Ah, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo essa live gravada. Sejam todos bem-vindos à Evangelho Terapia, esse momento em que a gente estuda um texto do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e que a gente analisa como que essa mensagem pode nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa vida. Então sejam todos bem-vindos. Eu decidi há 1h30 atrás fazer essa live, então eu compartilhei ali o convite, mas eu acredito que muita gente não viu a tempo. Gente, é uma alegria imensa estarmos aqui juntos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Lima. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Denis. Que alegria ter vocês aqui hoje, nessa noite. Me falem de onde vocês estão falando, onde vocês moram. Em seguida a gente já começa a live. Eu tô esperando entrar um pouquinho mais de pessoas pra gente começar juntos o estudo, né? Boa noite, Aragão. Sejam todos bem-vindos. Aproveito para pedir para vocês curtirem essa live e encaminharem para outras pessoas que vocês acreditam que têm interesse em estudar o Espiritismo, estudar o Evangelho. Vamos ver, o pessoal é do Rio de Janeiro. Eu estarei no Rio de Janeiro esse mês, Denis. De 25 a 28, tenho vários eventos aí no Rio de Janeiro. O Pascoal é de Além Paraíba, Minas Gerais. Vou para Minas Gerais agora no início do mês, para Belo Horizonte, para Uberlândia. Sou de Uberlândia, mas falo de Salvador. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Pessoal de Uberlândia, estarei no início do mês aí. No Salvador, estarei no meio do mês aí. Nova Lima, aguardo você em Nova Lima. Oi, Eunice, que legal, que bom que você tá aqui, gente. Que maravilha. Hoje eu fiz a arte já para compartilhar, acho que compartilhei ainda há pouco, os convites de Belo Horizonte e de Nova Lima. Estou curiosa para conhecer Nova Lima, já soube que é uma cidade bem cheia de natureza, né? Denis, eu estarei lá no Recreio. Que maravilha, Denis! Então vamos nos conhecer pessoalmente. Que coisa boa. Bem, Amélia, boa noite, sou de São Paulo. Boa noite, Amélia. Renata, sou de Cascavel, no Paraná. Belo Horizonte e Uberlândia fica muito longe daqui. Já já a gente vai chegar mais pertinho da sua cidade, meu irmão. Fique tranquilo, minha irmã. Bem, essa live ela pode ter chegado para pessoas que não conhecem o meu trabalho, que não sabem o que a gente está fazendo aqui, né? Sim, Luciene, falamos hoje. Com certeza, lembro sim. Obrigada, viu, pelo contato. Eu vou me apresentar e vou contar um pouquinho do meu trabalho aqui nas redes sociais, do meu trabalho fora das redes sociais, para que vocês possam me conhecer. Podem fazendo perguntas, colocar comentário, tudo no final da live eu volto para ler tudinho, tá? Eu sou Shirley Venâncio, eu sou escritora, sou palestrante espírita, moro aqui em Floripa, Santa Catarina, estou aqui na minha casa hoje. Assumi um compromisso com a espiritualidade há 4 anos, de levar um testemunho em formato de palestra, chamado Da Ansiedade à Iluminação, há 4 anos atrás. Eu não imaginava, gente, que a minha vida iria se transformar, porque eu disse sim para esse espírito, mas eu não sabia que eu iria viajar tanto, que eu iria mudar totalmente a minha vida, minha dinâmica de vida com as viagens, né, com os deslocamentos, mas eu não sabia também que eu ia ser tão feliz e tão abençoada com essa profissão que Deus guardou para mim. Porque hoje a minha principal atividade é ser palestrante espírita e trabalhar com espiritismo, trabalhar com projetos sociais. Eu me dedico exclusivamente a isso tudo e à escrita e aos estudos. Então, eu não tenho outra atividade como terapeuta ou como gestora, que eu tenho formações. Eu não posso ter outra atividade, porque eu assumi esse compromisso com a espiritualidade. Eu tinha um livre-arbítrio, né? Eu poderia dizer, não, eu quero trabalhar lá no comércio, eu quero ser terapeuta, ganhar dinheiro e atender. Mas eles me pediram que eu exercitasse a humildade, que eu ia precisar muito da ajuda das pessoas, que eu ia precisar muito ser humilde para pedir, aceitar a ajuda das pessoas nessa jornada de fé. E aí eu comecei uma linda história para contar, gente. Em 2022, esse espírito disse que eu tinha que exercitar a humildade, que ia ter que pedir e aceitar a ajuda das pessoas para tudo. Pensa a pessoa que ganhava super bem, que viajava por outros países, que tinha roupa bacana, que nunca pediu R$ 1 para ninguém. De repente,
ter que exercitar a humildade. Eu fiz a escolha de aceitar esse exercício. Eu me achava Miss Humildade na época, eu costumo brincar, tá? E eu falo pra vocês que desde esse dia, que foi em setembro de 2022, eu trago uma frase que é: Deus realiza verdadeiros milagres em corações dispostos. Pois o inimaginável começou a acontecer na minha vida a partir do momento que eu comecei a pedir ajuda, aceitar a ajuda das pessoas. Milagres atrás de milagres. Não é o tema de hoje a gente veio fazer o evangelho, né? Mas eu tô me apresentando um pouquinho para quem não conhece ainda a minha história, né? E aí, então, eu comecei a vivenciar histórias surreais, gente. Quando eu não tinha dinheiro para comer, quando eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, quando eu não tinha dinheiro para parcelar uma passagem. Esse espírito falou para mim, em 2022, que as pessoas já estavam prontas no lugar e na hora certa para me entregar tudo que eu precisasse para essa jornada de fé, que é falar do Evangelho de Jesus Cristo e falar do amor de Deus e levar o Espiritismo adiante, né? E levar meu testemunho também. E aí, tipo, quando eu não tinha dinheiro para pagar uma comida de uma viagem, que eu parcelei a viagem para levar o meu livro lá para a Festa Literária Internacional de Paraty, eu já tinha parcelado a minha passagem 12 vezes no meu cartão celestial, costumo brincar. Apareceu um senhor, comprou meu livro no shopping e de repente ele queria me dar o troco, assim. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou aceitar o troco desse senhor? Como é que eu vou viver do troco de alguém? Como que eu vou viver do troco de alguém? E ali foi o primeiro momento que eu vi assim, meu Deus, eu não sou humilde. Eu não sou humilde, a espiritualidade sabe de tudo. Eu me achava Miss Humildade. Não tinha o que comer na viagem, mas não queria aceitar o troco do senhor. E aí foi ali o primeiro momento. E esse troco eu botei no meu bolso, peguei o ônibus e eu lembro que quando entrei no ônibus eu falei, já tenho dinheiro do livro, que o senhor comprou um livro de 59, então já vou ter o que comer na viagem, né? Vou pedir emprestado para uma amiga um pão, um dinheiro, uma mortadela, vou fazer sanduíche. E aí quando eu abro esse troco do senhor ali, ele me deu R$1.000. Ao invés de me pagar R$59,90, ele me deu R$1.000. Gente, esse dia ele é fatídico porque eu não tinha dinheiro para aluguel 10 dias depois, eu não tinha dinheiro para pagar a luz, eu não tinha dinheiro para comer. Isso há 4 anos. E esse senhor apareceu no dia seguinte que eu disse, tá bom, então se é para exercitar humildade, eu vou exercitar, eu não vou fazer curso, eu não vou pro comércio, eu não vou ter vínculo financeiro com ninguém, eu vou exercitar. Esse senhor, ele apareceu na minha vida, não foi para alimentar a minha fome. Ele alimentou a minha fé de um jeito, gente, que vocês não têm ideia, assim. Sempre que eu falo, eu me emociono muito, porque ele alimentou a minha fé. Eu falei assim, meu Deus, nada vai me faltar, nada vai me faltar. E fiquei muito emocionada. E aí eu falei assim, se esse senhor que eu não conheço apareceu e me deu esse troco, que na verdade era tudo que eu precisava para pagar aluguel, para pagar comida, para pagar tudo para minha viagem, eu entendi que eu precisava confiar. Sabe por quê, gente? A gente fica todo momento falando com a espiritualidade, né? Jesus, conto contigo pro financiamento da minha casa dar certo. Virgem Maria, me ajuda com o vestibular da minha filha. A gente conta com eles. Só que a espiritualidade tem planos pra gente aqui na matéria. Eles têm planos. Eles têm planos pra gente participar da regeneração do planeta. E eles contam com a gente, eles contam com o nosso trabalho. Então, eles pediram que eu trabalhasse com o Espiritismo, que eu seguisse a minha vida falando do Evangelho de Jesus Cristo, que eu falasse do Espiritismo, que eu testemunhasse, que eu contasse a minha história. E verdadeiros milagres aconteceram e acontecem dia após dia. Então, só para atualizar vocês, assim, eu continuo na mesma situação, exercitando a humildade. Muita gente pergunta assim, e o livro, e o dinheiro do livro? Ela doa o dinheiro do livro? Eu escuto muito isso. Gente, todo o dinheiro do livro, eu tento viabilizar formas para eu fazer mais livros, para eu ter dinheiro, para ter uma estrutura, para poder cada vez mais fazer projeto social futuramente. O dinheiro dos livros são para os livros, vocês não estão entendendo. E porque eu não tenho editora, eu não tenho apoiador cultural, então eu estou tentando fazer com que o valor dos livros possam ser para os livros, né? E nesse caminhar, quem me ajuda imprimindo o livro, quem me ajuda com passagem, quem me ajuda com voo, quem me ajuda com ônibus, quem me ajuda com comida, quem me ajuda com tudo, são irmãos que vão aparecendo no caminho e se sentindo comprometidos com a missão. Então, para vocês terem ideia, assim, eu vivo diariamente esses milagres. Mas eu sei que o meu trabalho como escritora, que eu não psicografo, né? Então os livros podem ser comercializados. O meu trabalho como escritora, eu sei que um dia ainda vou psicografar, já soube que tá no meu caminho.
Eu sei que o meu trabalho como escritora ele vai ter um grande alcance, a gente vai alcançar muitas pessoas, ainda vou ter uma editora que eu já manifestei para o universo, né, que eu sei qual que é, em que possa confiar no meu trabalho, distribuir os livros. Eu sei que ainda terei muitos recursos financeiros próprios para realizar os meus sonhos materiais, ter uma casa, ter um carro, né, não precisar mais da ajuda das pessoas, mas eu sei que nesse momento é assim que eu vou chegar e é assim que Deus quer que eu trabalhe. E cada vez eu me sinto mais próspera, cada vez eu me sinto mais confiante, cada vez a minha fé cada vez fica mais forte e mais ativa. Pois bem, a história não é aqui para contar sobre isso, né? Mas eu senti de falar porque tem muita gente nova no perfil, tem muita gente que está chegando através dos vídeos que eu estou editando, né? Irmã, esteja preparada, pois breve somente virá novos livros. Sim, eu escrevi o primeiro livro achando que ia ser só o primeiro. Daí, ano passado, achei que ia ser o primeiro e depois teriam outros livros, né? E ano passado, em março do ano passado, minha mentora, esse espírito, falou assim: nós precisamos que você escreva continuidade. Eu falei, continuidade? Eu não sabia que da ansiedade e iluminação vai ter continuidade. Sim, vai ter. E a gente precisa que você escreva. Hoje eu tenho o livro 1, que vai para a 7ª edição. É uma trilogia da ansiedade e iluminação. O livro 1, que vai para a 7ª edição. O livro 2, que é um testemunho sobre a fé divina e a fé humana. Ambos foram lançados na Europa por 2 anos consecutivos e agora vai para o 3º ano. Com a minha fé, gente, sem euro, sem passagem, sem condições financeiras, eu disse sim para um evento literário na Europa, para a 96ª Feira do Livro de Lisboa. Eu disse sim para palestrar no Centro Espírita em Paris, agora em maio. Eu disse sim para o lançamento no Carrossel do Louvre em outubro. Tudo sem recurso financeiro. Por quê? Eu sei que a espiritualidade conta com o meu movimento, com a minha coragem, e que dando passo, Deus vai colocar o chão embaixo, né? E tudo vai se organizando, assim. Gente, o que eu conto aqui, as pessoas que me acompanham de perto, meus amigos, né, quem é bem próximo, sabe o que eu vivo, sabe o que eu passo. Eles falam assim, Shirley, de ti eu não duvido mais nada. Porque quando eu falo que Deus realiza verdadeiros milagres em corações dispostos, eu falo de reais milagres que eu vivo diariamente. Só que não são milagres que estão destinados só a mim. São milagres que podem ser na sua vida. Milagres que podem acontecer com você também. Porque quando a gente une a nossa fé divina, confiar que nós não estamos sós, quando a gente une essa fé na força maior, em Deus que nos deu a vida, na espiritualidade, nossos mentores, nossos anjos, quando a gente une essa fé com a fé humana, não tem como não dar certo. Fé humana é acreditar que você vai dar um jeito, que você vai conseguir, que você vai realizar, que você vai pedir ajuda, que você vai fazer uma rifa, mas você vai realizar, né? Uma pergunta aqui feita pelo Adilson. Não, querido, eles não são psicografados. Se eles fossem psicografados, eles não poderiam ser vendidos, né? Porque não são escritos por mim. Quando é psicografado, não é a gente que escreve, a gente só é instrumento. Os meus livros são escritos, eu sou escritora. Eu conto a minha história de vida. Eu conto no primeiro livro como eu me curei da ansiedade e as experiências que eu vivi que expandiram todo o meu olhar sobre a espiritualidade. E a principal experiência, eu como cética até 2021, me reencontrei com o espírito da minha mãe, que havia falecido há 9 anos. Esse é o capítulo mais impactante. E no livro 2 eu relato as experiências que são verdadeiros milagres, que eu venho vivendo desde que me tornei escritora e venho exercitando a minha fé divina e a minha fé humana, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E relato também diversas experiências, diversas revelações espirituais que minha mentora, que é um espírito do plano espiritual, me pediu que eu trouxesse. Dá para notar o brilho nos olhos. Sabe que eu tava me olhando aqui também, Marcos? E eu falando, eu falei, gente, como eu não vou falar com essa empolgação, com essa alegria, se é a minha vida, sabe? Eu me emociono muito, assim, eu não consigo normalizar os milagres que eu vivo. Eu não consigo. É igual eu falo que eu não consigo normalizar a ponte Hercílio Luz, né? Eu moro aqui há 25 anos, sempre que eu passo na ponte Hercílio Luz eu acho lindo, fantástico. Então, eu não consigo normalizar os milagres que eu tô vivendo, né? Porque são presentes diários. E esses milagres estão disponíveis para todos nós, né? Bem, fiz aqui uma breve apresentação, né? Para esse vídeo vai chegar para quem ainda não me conhece, para você que está aqui de repente pela primeira vez. E hoje a gente vai fazer evangelioterapia. Eu vou explicar para vocês o que é.
uma aguinha pra refrescar. Tá quente aqui em Floripa. E eu falo bastante, né? Evangelho Terapia é uma atividade que eu criei há algum tempo, há uns 3 anos mais ou menos, nas redes sociais. Antes eu levava só para outras redes sociais, agora eu trouxe aqui para o Instagram. A gente lê um texto do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente reflete juntos aqui, né? Eu faço minha reflexão, vocês colocam seus comentários, para ver como que essa mensagem pode nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa reforma íntima. Porque, meus irmãos, muito além de estudar o Evangelho, de ler o Evangelho, o que Jesus Cristo, nosso irmão querido, iluminado, nosso mestre, quer é que a gente viva o Evangelho, não é? Então, que a gente possa ler, refletir e trazer para a nossa vida. E por que eu decidi trazer Evangelho Terapia aqui para a rede social? Porque eu passei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias, praticamente. Falo que todos os dias, raro o dia que eu não leio, há 4 anos. E no começo eu ia lendo, eu não conhecia os textos, né? Eu ia lendo, eu lia um texto e seguia meu dia. E acontecia alguma situação no meu dia que eu lembrava daquele texto. Eu falei, nossa, ali no texto dizia pra gente ser paciente, dizia pra gente ter empatia pelo próximo. Então acho que nessa hora eu tenho que respirar. E aí eu tentava adequar a minha vida àquilo ali que eu tinha aprendido. Numa outra situação, vi uma coisa na televisão, tal, que estava falando sobre crime, sobre pessoas, e eu lembrei que eu li o texto sobre os criminosos. E aí o meu olhar ele já começou a ser um pouquinho diferente, porque o Evangelho é a orientação, gente, de Jesus Cristo para a gente viver aqui. Então, como que eu vou ler e deixar passar batido e não vou tentar praticar? Entende? Só que a gente tá tão no automático que às vezes a gente lê um negócio, entendeu, mas não levou para a realidade a importância disso, desse movimento. Isso aqui são orientações de Jesus. E às vezes a gente acha que Jesus, ele tá lá no céu, distante da gente, né? A gente pensa isso talvez pelas crenças limitantes da nossa infância, de tudo que a gente viveu e aprendeu nas religiões, onde a gente leu, ou o que a gente ouvia, né? Jesus Cristo é um espírito vivo. Se nós somos espíritas, a maioria de nós que está aqui acreditamos nisso, né? Nosso parente desencarna e vai para o plano espiritual. Ele não morre, só o corpo para de trabalhar, né? Eles seguem vivos. Pois para a gente ter essa vida aqui material, eu preciso de um espírito para eu me movimentar. E eu falo isso para vocês baseado no Livro dos Espíritos, baseado no Livro dos Médiuns, da codificação de Allan Kardec e baseado em experiências que euzinha venho vivendo desde 2021. Até 2021 eu não acreditava em nada além da matéria, descobri minha mediunidade assim num susto, recebi a visita do espírito da minha mãe que havia partido há 9 anos. E uma das experiências que eu vivi em 2021 foi eu ir para o plano espiritual e meu corpo ficar lá na cama onde eu morava, acordada. E eu falei, meu Deus, eu estou aqui, lá no plano espiritual, e meu corpo está na cama. Eu estou aqui e meu corpo está lá. E eu entendi que eu não sou o corpo. Então é importante a gente falar sobre isso porque esses espíritos que falam e mandam mensagem pra gente através das obras, ou até mesmo de uma mesa mediúnica, ou até mesmo o Espírito de Jesus Cristo, são espíritos vivos que querem que a gente tenha a nossa melhor experiência por aqui. Então essa é a intenção aqui desse estudo do Evangelho. Acho que eu expliquei um pouquinho para vocês. Sim, foi o desdobramento. Eu só tentei não usar termos para não ficar... Porque muitas pessoas não sabem o que é desdobramento, né? Então, mas foi um desdobramento. E aí, meus irmãos, agora vamos ler o Evangelho. Curta aqui esse vídeo, essa live, me ajudem. Compartilhe para os amigos. Depois ela vai ficar salva, vai ficar gravada. Vocês compartilhem para outras pessoas, para a gente movimentar e termos cada vez mais pessoas estudando juntos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. O texto que a gente vai ler é Ação da Prece, Transmissão de Pensamento. É do capítulo 27, Pedir e Receber. Se alguém quiser pegar o Evangelho para ler junto, sintam-se à vontade. Depois a gente pode comentar aqui juntos também. Tem várias edições do Evangelho, né? O meu é esse aqui. Eu gosto muito desse aqui. Eu tenho outros também, mas eu gosto bastante desse, porque é uma linguagem bem atualizada e bem fácil da gente entender.
Sou fã dessa imagem aqui de Van Gogh, né? Fica a dica aí se alguém quiser me presentear um dia. Quadro, sombrinha, caneca, meia, tudo eu amo. As amendoeiras de Van Gogh. Vamos lá. Ação da prece. Transmissão de pensamento. Eu vou ler pausadamente para a gente ir refletindo. Capítulo 27, pedir e receber, no item 9. Ação da prece, transmissão de pensamento. A gente fala tanto em prece, em rezar, vamos saber mais sobre isso, o que o Evangelho nos fala. Esse Evangelho aqui, ele é por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, tá? A prece é a manifestação de um desejo. As pessoas estão pedindo para eu repetir. Esse Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ele é por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. É esse que tem essa imagem aqui na frente. Tá? Vamos de novo. Ação da prece e transmissão de pensamento. Item 9. A prece é a manifestação de um desejo. Olha isso. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um elogio. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, por encarnados e pelos desencarnados. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados de executar a sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando alguém ora dirigindo-se a outros seres que não a Deus, recorre a intermediários, a intercessores, porque nada acontece sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar de que maneira o pensamento é transmitido. O pedido que é feito através da prece pode ser atendido por um espírito que recebe o nosso pensamento ou vem ao nosso encontro para atendê-lo. Para que possamos compreender como o pensamento é transmitido, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, envolvidos no fluido cósmico universal que ocupa todo o espaço, assim como toda a atmosfera envolve toda a Terra. O fluido cósmico universal está presente em todos os mundos e é a matéria-prima para a composição de todos os corpos e de tudo o que conhecemos, desde os minerais, vegetais, animais e o homem. Assim como o som se propaga através do ar, olha que fantástico, assim como o som se propaga através do ar, o pensamento se propaga através do fluido cósmico universal e é impulsionado pela ação da nossa vontade, porém com uma diferença. As vibrações no ar atingem uma determinada distância, enquanto que as vibrações no fluido cósmico universal se estendem ao infinito. Quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, esteja ele na Terra ou no espaço, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, esteja ele na Terra ou no espaço, forma-se uma corrente de fluidos entre os dois. E o pensamento é transmitido de um para o outro, assim como o ar transmite o som. Eu vou pensando várias coisas aqui para comentar. A intensidade dessa corrente de fluidos dependerá da força do pensamento e da vontade de quem faz a prece. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem suas inspirações. Olha isso, vou repetir que ficou muito forte aqui.
É dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem suas inspirações. Os encarnados, mesmo à distância, também podem utilizar a força do pensamento e da vontade para estabelecer comunicação, utilizando a mesma corrente fluídica. Que fantástico! Essa explicação é para aqueles que não compreendem a utilidade de uma prece feita com sentimento e que venha do fundo do coração. Também tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar o seu efeito compreensível, mostrando que ela pode realmente atingir os seus objetivos. Porém, estará sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, e a quem cabe tornar a sua ação eficaz. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, que vêm ajudá-lo a sustentar suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Através desse auxílio, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho. Dessa maneira, ele desvia de si os males que iria atrair por suas próprias faltas. Por exemplo, um homem sente sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e suporta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Terá ele o direito de lamentar-se caso não obtenha cura através da prece? Não, pois ele poderia ter encontrado na própria prece a força para resistir às tentações. E aí, minha gente, o texto é longo, mas eu decidi fazer até essa parte, eu já tinha lido antes, para que a gente não se estendesse muito e pudesse comentar juntos, né? Aqui é uma explicação teórica da prece. Vocês puderam compreender? A gente reza, será que Jesus Cristo escuta? A gente reza, será que Virgem Maria me escuta? Eu rezo e converso com a minha mãe que já faleceu, será que ela me escuta? Aqui tem uma explicação sobre o fluido cósmico universal. E a prece é a manifestação de um desejo. É a manifestação de algo que você quer. Ou você quer agradecer, ou você quer pedir, ou você quer conversar mesmo, né? A prece, muitas vezes, ela também é uma forma de conversar. É forte essa última parte, né? Eu vou até repetir, porque essa parte foi bem forte também para mim. Olha a última parte que nosso amigo falou que foi forte. Pela prece, no item 11, pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, que vêm ajudá-lo a sustentar suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Através desse auxílio, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho. Dessa maneira, ele desvia de si os males que iria atrair por suas próprias faltas. Por exemplo, acho que essa parte que nosso irmão falou que foi forte. Por exemplo, um homem sente sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu durante a vida e suporta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Sofrimentos vindos através dos seus próprios excessos, que foram através do seu livre-arbítrio. Terá ele o direito de lamentar-se caso não obtenha cura através da prece? Não, os espíritos falam, pois ele poderia ter encontrado na própria prece a força para resistir a essas tentações que o levaram a adoecer. Vamos ler aqui o que nosso irmão falou. A prece é um instrumento, um elo que nos conecta às consciências que vibram em sintonia e em frequências harmônicas. A prece bem sentido e inspirados de vossos corações são fluídicas leves. Fabiano, a prece é a maior ferramenta que temos para nos aproximar do divino. A prece, a oração, é o elo da nossa intimidade. Nossa, que bonito, Aragão. Obrigada por compartilhar. Com Deus. Que bonito. E é isso, meus irmãos. Me veio agora de fazer um comentário, sabe?
A nossa fé, enquanto ser humano, ela é muito morna. Preciso falar. Estou falando de forma generalizada, não estou dizendo que você ou você não tenha fé, né? Se você tem, não se inclua nessa fala. Mas a nossa fé, de maneira geral, é muito morna. Por quê? A gente acredita, um exemplo, eu tenho muito um sonho que eu quero realizar. Mas se não der certo, eu vou fazer tal coisa no plano B, plano C, plano D. Eu tenho um sonho, tenho um objetivo. Que fé é essa que eu vou alcançar? Se eu nem dei um passinho para alcançar o meu objetivo, eu já estou com plano B, plano C, plano D. Então eu não acredito que eu vou alcançar. Esse acreditar é da fé humana. E a fé divina, a gente desconhece, esquece que nós estamos sós, gente. Nós não estamos sós, aliás. Não somos só nós não estamos sós. A espiritualidade age e trabalha a todo momento de forma incrível. Nós não estamos sós. Quando a gente começa a estudar, a ler, se aprofundar, a buscar esse autoconhecimento, essa espiritualidade, tudo vai ficando mais leve nessa vida. Tudo vai ganhando um outro olhar, uma outra leveza, sabe? Então, a importância de falar sobre isso da prece é porque a minha conexão com a minha dor, ou com a minha gratidão, ou com a minha preocupação é tão íntimo, é tão meu, que é importante que eu faça essa conexão com o plano espiritual, que eu fale com Deus, que eu acredite, que eu ative a minha fé, que eu una as minhas mãos. Deve ter alguém que vai me ouvir. Eu tô com meu filho em sofrimento, Deus me ajuda, ele tá passando por isso, eu não quero que aconteça. Fale com o seu pai, ele vai te ouvir. E em vez de fazer esse comentário, porque eu tenho recebido cada vez mais mensagens na minha rede social de pessoas relatando problemas de trabalho, problemas com família, algum filho, alguma mãe que está doente, me passam o nome completo da mãe, passam a data de nascimento, pedindo para eu orar por essa pessoa. É um gesto muito bonito, porque as pessoas estão preocupadas, né? E querem ajuda de oração. E é claro que eu vou incluir nas minhas orações, pedir a Deus que todas as pessoas que me procuraram, que se sintam consoladas, que o melhor aconteça para elas, que Deus ilumine o caminho, acalme o coração. Vou incluir isso nas minhas orações no meu final do dia. Mas a prece feita de uma mãe que está em sofrimento pela doença do filho vai ter muito mais efeito do que a minha, eu acredito. Não que a minha não vai ter, o que eu quero dizer é que quando a gente se conecta com a nossa força, imagina a mãe pedindo pelo filho, ou o pai pedindo pelo filho, né? Ou o filho pedindo pela mãe, ou você sabe da sua dor e do seu sofrimento. Então, assim, eu agradeço muito o voto de confiança de vocês pedindo que eu coloque nas orações, né? Talvez as pessoas pedem isso porque veem que eu tenho fé, né? Que eu falo da fé, que eu falo de Jesus Cristo, que eu falo de Deus, que eu acredito. Então, eu me sinto grata por esse movimento e vou incluir nas orações, né, de forma ampla sobre todas as pessoas que estão sofrendo. Mas, gente, que a gente possa ativar a nossa fé própria, que a gente possa criar essa conexão com Deus, com a espiritualidade. Aqui nessa parte do Evangelho está tão claro, né? Falando que nós temos a nossa intimidade, o nosso pensamento, a nossa intenção. O meu convite nessa leitura é que a gente possa exercitar a prece como algo muito poderoso. Porque é algo muito poderoso. É algo que nos conecta de forma mais direta com a espiritualidade, através das nossas intenções, do nosso coração, da nossa gratidão, da nossa dor. Lima Carlos, em toda comunicação há instrumentos que se faz necessário para que haja objetivos de alcance. Em analogia, em um momento de prece, podemos dizer que se orarmos, somos o transmissor de sentimentos a Deus. Verdade, meu irmão. Que unamos nossas vozes ao infinito. Estamos mergulhados em Deus. Que lindo! Gente, cada palavra linda. A oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. Aragão, você falou tudo. Então, eu tenho percebido muito isso. E eu pensei bem antes de comentar sobre esse assunto, né? Porque eu não quero que ninguém entenda. Shirley não quer rezar por mim. Né? O povo já distorce tudo.
Claro que eu vou incluir nas minhas orações, né? Pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão em guerra, pelos países, pela fome, pela vibração de energia, pelas mães, os filhos que estão em sofrimento. Mas a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. Vamos ver o que você consegue ver e sentir com mais clareza. Por isso as pessoas às vezes questionam a capacidade, porque não vemos com tanta clareza. Claro, querida, eu entendo também, mas eu não poderia deixar de trazer esse sentimento, né? Porque às vezes a gente não se percebe. Quando alguém traz esse olhar, é verdade, é meu filho, eu sei da dor, eu vou conversar com Deus. Eu vou rezar, eu vou orar. Porque quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente coloca o nosso coração em prece, a gente se eleva. A sintonia do nosso organismo, a nossa vibração se eleva. Então, quando a gente ora por outra pessoa, a gente também já está entoando uma outra vibração para o nosso próprio ser, para o nosso espírito, né? Então, é muito importante esse momento da prece individual também. Ontem assisti toda a live no Sem Limites, do Raul, muito legal. Ah, Juliana, que legal que você assistiu. Aproveito vocês para convidar vocês para assistirem. Eu tenho dois podcasts no Raul Ferreira Neto Sem Limites. Um que eu estou sozinha, que foi há uns 2, 3 meses, e um que foi essa semana, que a gente gravou na segunda-feira agora, com meu amigo Felipe Jimenez. Foi bem especial, um assunto bem interessante sobre intuição, sobre sentir, sobre missão. E aproveito para convidá-los para assistir também a minha participação no Paranormal Experience, esse podcast que tem no canal no YouTube, que é o maior canal de espiritualidade do mundo, eu acho. E eu tive uma participação lá em setembro do ano passado, bem interessante, assim. Eu fui disposta a trazer assuntos que eu tinha muita dificuldade de falar em público, principalmente na mídia, situações que eu tinha dificuldade de falar sobre revelações espirituais, né? Porque muita gente fala assim, lá na época, Chico, Divaldo, não sei o que, os médios, eles não falavam das suas reencarnações, né? Outra geração, outro momento do espiritismo, outro momento da espiritualidade. Esse momento em que vivemos, a espiritualidade vai trazer por diversos pontos do país e do mundo pessoas que vão trazer revelações sobre suas encarnações. O motivo, eu não sei, mas a espiritualidade conta com a minha coragem, então por isso assistam lá no Paranormal Experience também. No YouTube, canal Sem Limites, você tem razão. E eu agradeço a sua visão que nos deixa mais crentes e fortes. Né, Renata? Por que eu falo isso, tá, gente? Porque o dia que transformou a minha vida foi em março de 2021, faz 5 anos. Um espírito veio me dizer que eu conversasse com a minha mãe em oração, que ela iria me ouvir, pois os espíritos escutam a gente através do pensamento, que a gente se conecta a eles. Eu não sabia, eu nunca tinha lido o livro dos espíritos, eu não estudava codificação ainda. Eu não era espírita ainda nessa encarnação, né? Vale dizer que eu já soube nessa jornada aí que as 2 últimas encarnações já fui espírita. Mas aí eu falei conversar com ela em oração. Sim, ela vai te ouvir. Você não fala com Deus, com a espiritualidade? Eles te escutam, sua mãe vai te ouvir. E aí, meus amigos, por que eu falo que a prece e a oração têm uma conexão tão grande? Em oração, em março de 2021, com muita fé, eu uni minhas mãos e falei, mãe, me perdoa, se tu tá vivendo em algum lugar, me escuta, tu foi a melhor mãe do mundo, tu me ensinou sobre o amor, sobre tudo, tu não tem culpa da minha doença, porque minha mãe tinha esquizofrenia no nível muito alto, e eu soube que ela estava sofrendo no plano espiritual, porque se sentia culpada pela minha ansiedade. E nessa oração, eu jamais imaginei que eu viveria o que eu vivi. Com muita fé, eu falei, mãe, me ajuda, eu quero que tu me perdoe, tu foi a melhor mãe do mundo, porque com toda a esquizofrenia, ela tinha uma preocupação, ensinar para essa criança, que era eu, sobre honestidade, humildade, amor, caridade. Ela ficava, todo momento que ela não estava internada, ou numa camisa de força, ela queria ensinar essa criança tudo o que tinha de melhor nos valores da vida. E eu falei nessa oração para minha mãe isso, mãe, me perdoe, rezando, e com muita fé, eu solucei, chorando, e escutei um outro soluço no quarto. Uma fé mais ativa ainda, eu falei, mãe, me escuta, eu chorava. Escutei um outro soluço, minhas mãos começaram a ficar dormentes, meus pés ficaram dormentes, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu nunca imaginei que eu viveria esse dia, o dia que transformou a minha vida aqui,
transformou a vida da minha mãe no plano espiritual e se tornou o capítulo mais lindo do meu primeiro livro que eu jurei que eu não iria escrever e que já está na 7ª edição. Eu me reencontrei com o espírito da minha mãe e conversamos nesse quarto por quase 4 horas. Eu não sabia da minha mediunidade, eu não sabia que ela estava viva, eu não sabia que era possível conversar com ela em oração. Eu vivi essa experiência porque já estava no meu caminho, na minha programação reencarnatória, toda a minha mediunidade, o encontro com ela, para que eu pudesse testemunhar e viajar ao Brasil e o mundo agora falando disso tudo, né? Mas eu tô falando isso para vocês porque eu vivi isso de falar com ela e eu vi pela minha mediunidade. Mas vocês, nessa oração, falando com quem quer que seja, às vezes a gente não teve tempo de pedir perdão para um pai que desencarnou. Ele vai te ouvir, ele tá vivo. Às vezes você não teve tempo de pedir perdão para uma mãe ou de falar alguma coisa que você não conseguiu falar. Gente, eles estão vivos no plano espiritual. Quando a gente se conecta com fé, quando a gente se conecta com acreditando, com intensidade, tudo é possível, tudo vai acontecer. Eu gosto muito de ouvir suas histórias. Obrigada, Aline, obrigada. É isso, meus amigos queridos. Foi uma alegria imensa a gente compartilhar desse momento. Fico muito feliz de ter todos vocês por aqui. Bem, minha mãe nesse reencontro me falou que ela não tinha mediunidade, tá? Realmente ela tinha esquizofrenia e me explicou o porquê. Gente, deixa eu falar pra vocês, pra quem tá interessado em que eu leve as minhas palestras pros centros espíritas. No meu Instagram, aqui tem um contato, tem um WhatsApp. Esse WhatsApp vocês vão entrar em contato para quê? Para ver possibilidade de palestras. Mesmo outros estados, outros países, não temos limite para nada, né? Dar o passo que Deus coloca o chão embaixo. Eu falo que eu parcelo meu cartão celestial. E com a contribuição de quem me ajudando nessa caminhada. E se você se interessar também por terapia social, quem está precisando de apoio de terapia, não tem condição de pagar o valor integral, nós temos um projeto de terapia social Filhos do Amor, que foi criado por mim, por orientação da espiritualidade, da irmã Sheila, há quase 2 anos. Aqui no link do meu Instagram, link Terapia Social Filhos do Amor, vocês vão clicar para ter maiores informações e vão se inscrever tanto para ser um terapeuta, quanto para ser atendido. Nós trabalhamos com pessoas voluntárias nesse acolhimento, nessa triagem, então às vezes demora um pouquinho, 7 dias, 10 dias pra gente entrar em contato, mas a gente vai entrar em contato. Então, de forma online, para todo o Brasil, a gente vem ajudando pessoas que precisam de terapia e não têm condição de pagar o valor integral. Vale falar nesse momento que estamos precisando muito de alguém voluntário para administrar a rede social do nosso projeto social. Então, entre em contato pelo mesmo WhatsApp que está ali na bio. Mais informações. Tem tanta novidade para contar para vocês. Não sei quem é que vai assistir essa live até o fim depois, mas eu vou contar tudo. Vocês estão aqui comigo. Temos 44 pessoas ao vivo. Livros. Como adquirir os meus livros? Os meus livros, eu sou autora independente, sem editora, com a minha fé inabalável. O recurso dos livros é para que eu possa ter possibilidade de ter mais livros. Quem sabe fundar uma gráfica, que é meu sonho, né? Para que a gente possa levar esses livros a maior número de pessoas. Porque são livros escritos, não é biografia, são livros escritos, não é psicografia, não é espírito que ditou, são livros escritos, né? Os livros, eles podem ser adquiridos através do link que está aqui no meu Instagram do WhatsApp também. Eu envio pelos correios autografado. Eles estão na gráfica. O livro 1 está em reedição, o livro 2 está na gráfica, mas é só entrar em contato que eu já explico certinho como que ele vai chegar na casa de vocês autografado. O valor do livro é R$ 59,90 e o envio costuma ser R$15, tá? Depende da quantidade do livro, o modo de envio. O que mais? Vamos falar um pouquinho da agenda? Rio de Janeiro. Estarei no Rio de Janeiro para palestras de 25, 26, 27, 28 de março desse mês. No final do mês eu estou no Rio de Janeiro. Como saber onde é o centro espírita? Ali no meu Instagram, aqui, tem uns destaques. Ali nos destaques vai em agenda. Você vai ver certinho os endereços dos centros espíritas no Rio de Janeiro. No início do mês de... Ah, que pena, Elson, que tá com pouca bateria. Obrigada por estar aqui, viu? No início de abril, estarei em Uberlândia.
Nos veremos no final de março, então. Que maravilha. Início de abril em Uberlândia, várias palestras. Também tá ali no link do Instagram, ali no destaques, em agenda. No meio de abril, início de abril, Uberlândia. No meio de abril, Salvador. Centros Espíritas em Salvador. Primeira vez que eu vou chegar em Salvador e Uberlândia também. E estarei na Bienal da Bahia, que é lá no Centro de Convenções de Salvador. 18 e 19 de abril. Eu não tô com a agenda aqui aberta, eu tô na memória. E no final do mês de abril, nos encontraremos em Belo Horizonte e Nova Lima. Isso aí, Belo Horizonte e Nova Lima no final de abril. Início de maio, Recife. Recife, Olinda, Recife, também tem tudo ali, tá? Intervalo aqui nas gravações de audiolivro para tomar uma água. E olha quem está ao vivo, Felipe de Barros, meu irmão querido. Sabemos que temos um trabalho juntos. Provavelmente o Felipe ainda vai gravar um audiolivro meu, né, Felipe? Vamos fazer um evento lá no teatro, vai ser bem especial. E início de maio em Recife. No meio de maio, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha aí, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No Emmanuel, 90% de certeza que estarei no dia 19 de maio no Emmanuel. Final de maio, Portugal. Olha isso, gente. Com a minha fé divina e com a minha fé humana, cruzando os oceanos. Quem me acompanha de perto sabe o quanto que é uma loucura essa minha vida de dar o passo e Deus coloca o chão embaixo, né? Final do mês de maio eu sigo para Lisboa. Fico em Lisboa 4 dias, participo da Feira do Livro de Lisboa. Sigo para Paris no final do mês, dia 31. Fico em Paris 4 dias, com trabalhos por lá, palestras de centros espíritas também. E volto para Portugal, sigo para o Porto, para palestras e eventos no Porto também. Depois retorno para o Brasil. E retornando para o Brasil, tenho a minha agenda que é em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, evento da Paz, no Ramatiz. E depois seguimos com a agenda por diversos outros estados. Gente, eu sou tão grata em falar para vocês dessa agenda. Sabe por quê? Porque quando a espiritualidade me pediu em 2022, a gente precisa que você leve sua palestra. Eu palestra para onde? Nem sonhava. Era só escritora. Para centros espíritas? Eu falei, centro espírita? O que eu vou palestrar em centro espírita? Você vai levar um testemunho de fé divina e fé humana, vai falar sobre a cura da ansiedade. Eles me orientaram, os espíritos me orientaram sobre essa palestra. E aí eu comecei a me movimentar, pedindo para vários centros espíritas para eu levar minha palestra. E eu ganhei muito não, muito não, muito não, muito não. Por quê? Ninguém conhecia o meu trabalho, ninguém conhecia se tinha credibilidade ou não a minha fala, ninguém conhecia as minhas obras, né? Natural esse não, totalmente natural. Mas eu sabia, eu lembrei de uma frase de Chico nessa época, né? Que sempre que uma porta se fechava para mim, é que Deus não queria que eu estivesse lá dentro. Então eu sabia que na hora certa tudo ia começar. E aí, graças à ajuda de várias pessoas, esse movimento começou. E a minha primeira palestra foi no dia 4 de 4 de 2023, bem recente, 3 anos atrás, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E essa cidade se tornou minha base espiritual. Lá é a cidade que eu mais vou, que eu mais trabalho, que eu mais conheço irmãos, que eu mais tenho conexão com trabalhos mesmo, em casas espíritas, projetos, eventos. Eu falo que é minha cidade do coração, minha cidade espiritual, né? E depois dessas três palestras lá, eu fui palestrar na Seara Bendita em São Paulo. E Deusa Samu, que é uma pessoa que eu amo de coração, que é minha madrinha em vida, assim, celestial em vida, minha mentora espiritual em vida, né? Ela é de São Paulo, escritora, comunicadora da Rede Mundo Maior. Ela começou a me ajudar, a me divulgar e divulgar para outras pessoas, fazer live comigo. E assim a gente começou a chegar em mais e mais pessoas. E aí a espiritualidade pediu que sempre que eu terminasse uma palestra, eu falasse assim: se você se sentiu tocado por essa missão, me ajude indicando para outros centros espíritas. E aí a gente começou uma rede de indicação, né? Então hoje quando alguém fala assim, quando é que você vem para o Rio Grande do Sul? Como eu vi aqui a pergunta. Quando alguém me indicar.
né? Quando alguém me indicar. Então, se você quer que eu vá para o centro espírita da sua cidade, você me indica. Dá para ver, assistir palestras ali no YouTube, ver os podcasts. Todo esse meu movimento, meus amigos, é por Jesus Cristo. É por Jesus Cristo. Todo esse movimento é por Jesus Cristo, porque ele precisa, ele quer, ele nos pede de forma muito forte para que a gente leve o testemunho, né? Para que a gente fale de Deus, para que a gente fale dos milagres, para que a gente fale da vida além da matéria. Chegou o momento, é chegada a hora, né? Fabiano vai me indicar, Fabiano? Maravilha, olha, já tô com uma rede grande aqui no meu LinkedIn celestial. E para inspirar as pessoas a acreditarem na cura da ansiedade, para inspirar as pessoas a acreditarem nas suas curas, expandirem seus olhares sobre a espiritualidade. E é isso, meus amigos, é por isso que eu sigo com a minha fé inabalável, feliz da vida dessa noite aqui juntos, do nosso sextou juntos, né? E me acompanhem por aqui. Essa semana a gente vai ter uma live na quarta-feira que vem, dia 17, às 7h30 da manhã. Eu vou ser entrevistada num canal bem interessante que eu não posso falar ainda, porque não foi divulgado por eles. Mas já anota aí, acompanha aqui. É quarta-feira, 7h30 da manhã. Se estiver no trânsito, se estiver no metrô, coloca o fone, porque vai ser bem interessante. Ah, eu não falei de São Paulo. Em São Paulo, eu estarei no dia... Peraí que eu vou falar aqui pra você. Deixa eu pegar minha agenda celestial. São Paulo, no dia 13 de maio. Na CASFA, Casa Assistencial São Francisco de Assis, que fica na Barra Funda, às 21 horas. E para quem mora em Portugal, dia 30, sábado, eu estarei na Feira do Livro de Lisboa, no stand de pequenos autores, grandes edições, que é da essência do livro. Vai ser uma alegria imensa, 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 imensa. Então, me ajudem. Ah, outra coisa que eu quero pedir para vocês. Eu ainda tenho uma agenda para palestrar em Lisboa. Eu ainda não tenho uma grande rede de contatos em Lisboa. Em Coimbra eu já tenho, no Porto eu tenho um pouco mais. Mas se vocês tiverem pessoas que vocês conhecem que frequentem centros espíritas em Lisboa e em Portugal, em Lisboa e no Porto, me mandem um direct passando o contato das pessoas, me indiquem para eles que a gente ainda tem agenda lá. E em Paris também tem uma noite, se por acaso tiverem contato com algum outro centro espírita. Então, o Haroldo, eu ainda terei o presente de conhecê-lo, eu ainda não conheço pessoalmente, né? Mas eu sei que uma hora a gente vai se cruzar, porque somos jovens aí com a mesma intenção, né? De espalhar o espiritismo aí pro Brasil e pro mundo. Gente, muito obrigada a todos vocês por essa noite. Muito obrigada pela atenção. A vocês que estão assistindo essa live gravada, eu sou muito feliz pela nossa conexão, sou muito feliz por Deus ter colocado vocês no meu caminho. E é isso, eu não queria ir embora, porque eu tô feliz da vida em a gente estar aqui conversando agora. Vou conhecer sim. Hoje em dia, Denis, eu tenho muito claro pra mim, né, que seja feita a vossa vontade. Então, no tempo de Deus, tudo acontece, né? Cheguei a tatuar aqui. Ah, esse é coragem. Que seja feita a vossa vontade. Eu tatuei com a minha letra. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês, né? Que tudo aconteça conforme os planos de Deus para nossa vida. Que a gente tenha paciência e sabedoria para lidar com as situações desafiadoras que entram na nossa vida. Shirley, eu queria saber mais sobre espiritualidade. Me ajuda? Ajudo. Sabe como que eu vou te ajudar, Aline? Precisamos buscar conhecimento, amiga. Eu também quero saber mais sobre espiritualidade. E é através de conhecimento. Obras espíritas, buscar o centro espírita para fazer atendimento fraterno, fazer tratamento em centro espírita, assistir vídeos, assistir lives, assistir conteúdos espíritas, espirituais, né? E livros da codificação são muito interessantes, mas às vezes a gente acha meio difícil no início, né, de ler o Livro dos Espíritos, de compreender. Eu amo as obras do Alexandre Caldini Neto, tá? Porque são várias obras muito valiosas
E eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar semana que vem aqui para vocês dicas de livros para quem quer iniciar os conhecimentos do espiritismo. Livros que possam ser lidos antes da codificação, para a gente se familiarizando com nomes, com termos, né? Gente, eu acho que eu vou pegar até agora para vocês. Esperem só um pouquinho que eu tenho aqui esses livros, só um pouquinho. Já volto aí, não fujam. Não fujam, não fujam. Tirando tudo do lugar aqui. Só um pouquinho. Já tô chegando aí com vocês. Ai, achei. Achei os dois que eu mais queria. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Achei. Tem vários, mas eu queria muito indicar para vocês esse aqui, porque é um livro que foi feito com a intenção de quem quer começar os estudos no espiritismo e não quer ir direto para a codificação. É essencial a gente conhecer as obras da codificação, tá? É imprescindível, assim. Mas isso aqui vai ser um primeiro passo bem interessante. Esse livro chama-se Espiritismo, Comece por Aqui. É de Jaime Ribeiro. Espiritismo Cristão para Iniciantes. Gente, é fantástico, tá? Agora, se vocês querem ler livros da codificação, eu sugiro começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que a gente está estudando por aqui, depois o Livro dos Espíritos. Mas esse livro aqui, ele é um livro que ele é esclarecedor, com uma linguagem bem acessível e desmistifica muita coisa, é meio que um primeiro passo. Eu sugiro esse livro, é bem interessante, tá? Conheçam essa obra. Eu não conheço ainda o Jaime Ribeiro, né? Mas já estou aqui fazendo propaganda dele. Alguém pode marcar Jaime Ribeiro aí pra gente no Instagram? Porque quem sabe ele fique sabendo que a gente... Ó, @Jaime Ribeiro. Bem interessante a obra dele, tá, gente? Este livro é um guia claro e seguro para aqueles que desejam compreender as bases desta doutrina iluminadora. Com simplicidade e profundidade, abre as portas para o universo de conhecimentos espirituais, promovendo a reflexão e o crescimento pessoal. Comece por aqui e descubra ensinamentos que podem transformar sua visão de mundo e enriquecer sua vida. É isso. Uma boa noite a todos vocês. Num outro momento a gente vai falar sobre o Evangelho no Lar, com certeza. Obrigada, Denis, por me ajudar aí. Fiquem com Deus, que Jesus continue abençoando a vida de vocês. É óbvio que Ele vai abençoar, né? A gente é que se permita ser feliz, ser leve, confiar na providência de Deus que não falha, lembrar que não estamos sós, que a gente possa ativar a nossa fé. E você me ajude compartilhando esse vídeo, essa live para outras pessoas, para conhecerem o meu trabalho. Se interessando pelas obras, você vai ajudar uma autora que quer levar mais obras e para mais pessoas serem acessadas, né? Os meus 2 livros, eu conto a minha história com relação a experiências mediúnicas, ao espiritismo, conto sobre a ansiedade, tudo com citações da codificação. Então, naturalmente, a pessoa acaba estudando a codificação sem querer. Com vivências práticas, né? Por exemplo, quando eu falo assim, porque eu vivi alguma coisa tal e tive um pressentimento. Você sabe o que é pressentimento? Daí eu trago lá a pergunta do Livro dos Espíritos. Eu falo que é uma obra científica minha. Tá bom? Um grande abraço e até mais. Um bom final de semana.